Nós vamos ter a palestra, então, do Dr. Edson Brasil, da Edson Brasil Advogados, onde ele vai abordar o tema como fazer os recursos da cobrança chegarem aos comitês. A experiência da Funderri Rio de Janeiro, Funderri DRI, Rio de Janeiro. Ele só está colocando a sua apresentação e já virá na sequência. Olá, boa tarde. Queria começar com uma pergunta que vem me atormentando desde 2014. Vocês, de comitê de bacia hidrográfica, já ficaram com aquela sensação de saber, ver o quanto de recurso teria disponível para os seus projetos, mas lá, na hora de realmente implementar esses projetos, na hora de realmente colocar o sistema para funcionar, depois de passar, às vezes, anos discutindo e deliberando, esse dinheiro não chega? Pessoal, eu não estou falando de grandes projetos de engenharia, estou falando de pequenos projetos. Educação ambiental, às vezes promoção de um concurso, promoção de algum evento, que o comitê olha para trás e fala, poxa, eu tenho dezenas, às vezes centenas de milhares de reais, de milhões de reais, e não consigo implementar um projeto de 100, 200, 300 mil reais. Pois é, desde 2014, eu sinto isso na pele. Lá em 2014, a gente ganhou o nosso primeiro contrato para assessorar a GEVAP e todos os seus comitês de bacia hidrográfica. Atualmente, são 17 comitês. E a gente pode citar o CEIVAP, Comitê de Integração Federal, do Comitê Federal do Rio Doce, todos os seus afluentes mineiros, os comitês estaduais afluentes do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. E nessa atuação de assessoria jurídica, a coisa que mais nos impacta é a incapacidade do sistema de gestão de recursos hídricos funcionar e fazer esse dinheiro chegar até a quem é o verdadeiro dono. É isso que a gente ouve, né? O comitê é o dono do dinheiro. Aí eu pergunto para vocês, que dono de dinheiro é esse que não pode gastar na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da forma como ele delibera? Lá no Rio de Janeiro, e esse é o pano de fundo que eu vou trazer para vocês, nós tivemos o Fundri, que é o Fundo Estadual dos Recursos Hídricos. E lá, a gente tratou exatamente dessa questão. Quando é que o dinheiro entra para o sistema e quando é que ele fica efetivamente disponível para que a gente possa trabalhar? Lá no Rio de Janeiro, a gente estabeleceu o Fundri, que é um fundo estadual, que em tese era para proteger o dinheiro. Só que o que aconteceu? Lá em 2015, não sei se vocês se lembram, o Estado do Rio de Janeiro entrou em crise, a ponto de ser decretada a calamidade financeira do Estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Não havia dinheiro para pagar os servidores. E aí, começou a ter bloqueios judiciais em vários fundos, entre eles o Fundri. Além de bloqueios judiciais, restrições, houve o próprio contingenciamento desse valor. Não sei se isso acontece com vocês também, mas a gente sente isso na pele com todos que a gente conversa. Que uma coisa é o dinheiro entrar no fundo, outra coisa é o dinheiro estar disponível para os projetos. E é exatamente isso que a gente teve que enfrentar na crise do Fundri. Lá em 2015, essa é a parte que a gente já falou, trabalhando. Lá em 2015, a coisa aconteceu de uma maneira muito grave. Por quê? Porque quando a gente foi ver, o que acontecia na prática? Na prática acontecia o seguinte, o comitê ficava deliberando, discutindo, deliberando, discutindo, deliberando, discutindo. Quando o comitê acertava e falava, olha, finalizamos, o projeto é esse. Vamos implementar? Não. Vamos mandar para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é uma instância importante que homologa. Aí o comitê estadual, o Conselho Estadual, pode mandar o dinheiro para a delegatária para o projeto sair do papel?
Não. O Conselho Estadual encaminha para o INEA. O INEA é o órgão gestor do Estado do Rio de Janeiro. Bom, o INEA é o gestor do Fundo Estadual do Rio de Janeiro. Então ele pode ir lá, digitar a senha no Fundri e mandar o dinheiro para a delegatária implementar? Também não. Aí o INEA fazia uma PD, uma programação de desembolso, que sabe quem é que autorizava no final das contas? O secretário de Fazenda. E aí eu pergunto para vocês, o secretário estadual de Fazenda, seja ele quem seja, ele tem o mesmo olhar que o comitê? Ele tem o mesmo olhar que o órgão gestor? Ou ele vai olhar para aquele recurso com um olhar fiscalista, com um olhar de fazer superávit, com um olhar de outro viés? E é razoável que o último ato seja feito por um ente político, que nem da área de meio ambiente é. Mas era isso que acontecia. E aí nós tivemos que nos unir com o Ministério Público. A GEVAP teve um papel fundamental de articular isso. Inclusive tivemos que fazer ação civil pública para garantir o dinheiro que já tinha sido bloqueado do fundo. E conseguimos. Só que nós tivemos que mergulhar. Por quê? Uma vez identificado o problema, a gente tinha que achar uma solução. E qual foi a solução? Primeiro ponto, se o dinheiro do comitê, não tem essa história de aprovei um projeto de 10 milhões, quero os 10 milhões. O dinheiro é integralmente do comitê. O comitê não pode ter acesso apenas àquele recurso daquele projeto que foi aprovado. Segundo, o dinheiro, o capital, o recurso que vai fazer o projeto sair, ele tem que ir para a titularidade de quem é o seu proprietário, seja uma secretaria executiva, seja uma entidade delegatária, seja uma agência de águas, ou seja até a autarquia em alguns estados, como acontece em São Paulo, que tem que estar com esse dinheiro ali pronto, para a hora que for deliberado, estar disponível de maneira integral. E foi com isso, na mesma ótica de como a ANA trabalha, arrecada e transfere, arrecada e transfere. Lá no Rio de Janeiro, a gente mergulhou e pôde convencer, primeiro tecnicamente e depois, obviamente, com o trabalho de todos os agentes, a gente vê aqui vários que atuaram diretamente nessa linha lá no Rio de Janeiro, para convencer o governo do Estado de que, governo do Estado, você arrecada, mas esse recurso é público? É, mas ele não é, isso é uma consideração minha, ele não é orçamentário. O que isso quer dizer? O dinheiro é arrecadado pelo poder público, mas ele não pode entrar no orçamento do poder público e se sujeitar às regras de utilização daquele dinheiro orçamentário para a saúde e para a educação. Esse dinheiro tem dono, e o dono é o comitê. E dono somente será se estiver disponível para ele utilizar. E não que ele tenha que ir com o pires na mão e pedir, em última instância, para o secretário de Fazenda cumprir aquela programação de desembolso que o órgão estadual fez depois de todos os trâmites burocráticos. E é esse olhar, num olhar da gestão interna, desse caminho, a hora que arrecada, e veja, não é só onde tem comitê com arrecadação já estabelecida, é também para todos os outros recursos, seja onde não foi feito ainda, que é o exemplo que a gente traz da cobrança no estado do Rio de Janeiro, outras fontes de recursos. Então a gente tem Cefur, que em alguns estados entra, a gente tem dinheiro público estatal, que é direcionado para a implementação do comitê. Aí o governo do estado diz, olha, nós estamos direcionando tantos milhões de reais. Quem trabalha aqui sabe. Dinheiro público, se você não utilizar ele até 31 de dezembro, você pode ter certeza que no ano que vem menos. Por que vem menos? Porque, bom, se você não teve capacidade, para que eu vou te direcionar 100 milhões se você não gastou os 100? Só que olha que coisa interessante. Se a gente não se atentar para a regulamentação do uso desse dinheiro, a gente pode cair numa armadilha, no sentido de que eu te direciono, comitê, 100 milhões, mas amarro a utilização. Se eu amarro a utilização, no ano que vem eu vou dizer o que para você? Olha, você não gastou os 100 milhões, então agora eu só vou te direcionar 80. Mas quando ele direcionou os 100, ele não te deu a instrumentalização para que você gaste. É com isso, é esse olhar de instrumentalizar na prática a utilização desse recurso. Seja para aumentar o PPU, aonde já tem cobrança. A gente não chegou a isso no Brasil inteiro, mas chegaremos. Os usuários podem dizer, para que você quer aumentar a cobrança se você não está gastando nem o que arrecada de PPU?
Como é que você está me pedindo mais dinheiro para o governo do Estado se você não está gastando? Se você não está implementando na prática? E aí, falo com os senhores com tranquilidade, porque isso é da natureza do ser humano. Se eu não tenho o controle de onde eu vou gastar esse dinheiro, para que eu vou facilitar? Se o Estado não é quem define aonde esse dinheiro vai ser efetivamente instrumentalizado, ele também não vai ter, na melhor das hipóteses, uma disposição para facilitar a utilização. Os comitês terão que brigar. E terão que brigar politicamente com estrutura técnica, com normatização que dê fundamento e segurança jurídica, até para o próprio procurador chegar e dizer, não, realmente isso faz sentido. Realmente dá para a gente trabalhar dessa forma. Porque não é somente com aqui o bonequinho, né, que a gente fica exatamente assim, né, quando o dinheiro vem, para... E a gente fica aqui, poxa, cadê a disponibilidade para mim, né? Cadê essa disponibilidade? Aqui eu botei um pouquinho para vocês o que acontece lá no Rio de Janeiro, como já fui explicando, todos os passos, né? Vocês veem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para no final, só depois dessas 6 etapas burocráticas, é que o valor fica disponível para se poder fazer. E o que a gente verificou especificamente lá, mas que eu queria contextualizar para todos vocês? A gente verificou que no caso do Rio de Janeiro, a rota ficou muito mais simples. Essa é a questão. O dinheiro tem que chegar rapidamente, está disponível. Lá no Rio de Janeiro, a solução que desenvolvemos foi trazer o quê? Em 60 dias da arrecadação, seja da cobrança ou de outras fontes de recurso, o dinheiro já vai estar disponível para os projetos. E um ponto fundamental, não nos enganemos. Ao mesmo tempo em que nós propormos que o comitê se empodere financeiramente, porque a gente percebe que o sistema de gestão está amadurecendo. Os comitês estão começando a se empoderar no seu papel central na gestão de recursos hídricos. Mas não podemos nos esquecer da questão financeira. Que aí sim o comitê vai dizer, olha, eu tenho condições de interferir na gestão da bacia de maneira decisiva. Por quê? Porque eu tenho 100 milhões de reais para fazer um grande projeto e esse dinheiro está disponível para que eu faça essa atividade. Junto com isso, que a gente propõe, vem também a responsabilidade. É claro, evidente, que quando o Estado libera esse recurso para o comitê, ele vai querer saber quem é o responsável, aonde isso vai ficar, quem vai ser responsabilizado pela lisura da utilização e da manutenção desse recurso. Antes de começar a palestra, estava conversando com o Matheus do Ceivap, contando para mim a história do FIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. A legislação estava prevendo quase 800 milhões de reais, que não foram utilizados, não foram efetivamente utilizados, e o IGAN ia retornar esse recurso para o próprio governo do Estado, para ele utilizar nas suas diversas situações. E teve que ser feita uma mobilização, e bem sucedida, para que fosse voltado, mantido esse valor que estava no fundo sem ser utilizado, para os recursos hídricos. É isso que a gente tem que ter em mente. Não basta termos toda essa estrutura, se a gente não tiver uma normativa que efetivamente garanta a disponibilidade desse dinheiro, que impõe as responsabilidades e que garanta a sua utilização. Uma das principais ferramentas que a gente traz é exatamente a criação de fundos. A gente tem o IPEA, montou no final do ano passado um estudo que aponta que 15 estados do Brasil ou não tem fundo estadual de recursos hídricos, ou se tem, ele não está regulamentado, ou não funciona. O dinheiro entra, mas não sai. E aí, o que a gente entende como solução é olhar para a regulamentação do fundo, gente. A lei é feita, está lá, cria o fundo. Só que tem decreto, tem portaria, tem resolução, como dizem, né? O diabo mora nos detalhes. É ali aonde esse dinheiro se perde no meio da burocracia, aonde esse dinheiro está ali e não chega. Às vezes eu falo assim, é melhor que nem tivesse, porque se eu soubesse que tem ali tanto dinheiro para investir na bacia e eu não consigo chegar, às vezes está assim, poxa, pelo menos então que não tivesse, porque tem e é aquela sensação de impotência. É exatamente nesse ponto,
na estruturação jurídica, de amarração na regulamentação infralegal, decretos. Quando a gente mergulhou no Fundri, a lei estava perfeita. Só que o decreto estabelecia aquelas 6 etapas que, na prática, primeiro, o sistema ficava refém de um ato do secretário de Fazenda. Segundo, não tinha prazo. Olha que coisa interessante. Não, o INEA apresenta PD. Eu me lembro da audiência em que a gente estava discutindo com o judiciário. O INEA apresenta PD. Em quanto tempo o secretário de Fazenda tem para liberar a PD que o INEA apresentou no Rio de Janeiro? Não tem previsão de prazo. Não tem previsão de prazo. Não tem? Não, mas o secretário sempre faz. Falei, sempre fez. Aí agora o Rio de Janeiro quebrou, o Estado, por diversas questões, não tem mais recurso, então o secretário de Fazenda para de fazer. É esse sistema de gestão de recursos hídricos que a gente quer? Então, para isso, nós estamos hoje trazendo para vocês aí algumas das melhorias, o valor transferido integralmente. Isso é um ponto fundamental. Não há necessidade de vinculação. Aprovou um projeto de 50 milhões, libera 50 milhões. Se o Estado destina 100, fica os 100 com quem é de direito. Se o Estado destina 200, arrecada 200, veio 200 de alguma outra fonte, esse dinheiro integral até para que o comitê possa fazer a sua programação. Segunda situação é a segurança de que esse recurso não vai mais ficar contingenciado. E isso só tem uma saída. Ir para uma conta de um fundo que seja vinculado ao comitê. Ao comitê. Essa é a solução, já extrapolei meu tempo, mas queria muito agradecer para vocês. É realmente uma satisfação a gente ter podido participar um pouco. Claro que aí os agentes da AGEVAP foram fundamentais, para poder efetivar a articulação política. Mas a gente pôde participar nisso. Queria convidar vocês, encerrando a minha palestra, agora, no dia 31/8, gente, às 19h30, eu vou fazer um evento online, gratuito, chamado Conversa de Valor. Nosso Instagram é o Rota Brasil das Águas, também temos o site, onde a gente vai trazer as experiências um pouco mais aprofundadas sobre essa situação de conseguir disponibilizar para os comitês o uso dos recursos que já são dele. E também vou querer, aqui acho que está também o nosso grupo de WhatsApp, no nosso QR Code, também vou querer receber de vocês qual é a realidade do comitê. Porque eu estou lá no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo e em Minas Gerais, onde tem os 17 comitês que a gente assessora. Agora, qual é a realidade do Rio Grande do Norte? Qual é a realidade do Ceará? E o Pará? Como é que está? Como é que está sendo esses meandros para fazer a coisa acontecer? É isso que a gente se propõe. Eu queria agradecer muito a atenção de todos vocês. Foi sensacional, gente. Muito obrigado.